Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Hora do Dharma. Se vocês estiverem me ouvindo bem aí, mandem um oi no comentário, tá? Dizendo como é que tá o som. Então, nesse período que vai de 11 de maio até 10 de junho, né? A gente vai comemorar o Sagadawa. Então, que diabos é o Sagadawa, né? O Sagadawa é um dos 4 períodos sagrados do budismo, né, do calendário budista, e marca o nascimento, a iluminação e o paranirvana do Buda, né? Então, nesse ano de 2011, esse período acontece de 11 de maio a 10 de junho e terá seu ápice na lua cheia, que é do dia de 26 de maio. Então, é dito que durante o Sagadawa, as ações virtuosas elas são acumuladas exponencialmente. Tá? E daí, os mestres ressaltam que a gente deveria aproveitar esse período de grande multiplicidade para se empenhar em práticas de meditação e de generosidade com a intenção de trazer benefício a todos os seres. Bom, o que é que eu pensei? Já que a gente vai falar do Sagadawa, né, da questão da iluminação do Buda, nesse período, de 11 de maio até o dia 10 de junho, eu vou ler trechos da história do Buda, tá? Então vão ser lives curtas, diárias, de segunda a sexta, onde eu trago um pouco da história de quem foi o Buda, tá bom? Então vamos lá. Eu estou usando como base o livro chamado Buda Dharma, O Caminho para a Iluminação, tá? Então, capítulo 1, A Busca pelo Caminho. Num passado muito distante, o asceta Sumedha lamentava que as pessoas estavam destinadas a vidas sem fim, de sofrimento nesse mundo. Para liberar-se desse destino, Sumedha realizou ações humanitárias livre do egoísmo, suportando pacientemente as dificuldades, e ele praticou o caminho com devoção unifocada. Naquela época, o Buda de Pankara se manifestou nesse mundo, e ele expôs o Dharma, apontou o caminho e trabalhou para salvar as pessoas. Certa vez, soube-se que esse Buda visitaria a vila de Ramaka, ou Ramaka. O povo da vila se reuniu e decorou os beirais de suas casas, consertou as estradas colocando areia nas poças cheias de água. Nesse momento, Sumedha se juntou ao povo dessa vila, observando suas atividades e disse: mesmo ouvir o nome de um Buda é difícil. Que boa fortuna ter um Buda manifestando-se diante dos nossos olhos aqui e agora. Tomado pela alegria e bastante motivado, Sumedha se juntou a eles e lançou-se à tarefa de consertar as estradas. Olha lá. Mas, antes deles terminarem os reparos, o Buda, acompanhado por um grande número de discípulos, chegou à vila. Então Sumedha achou que esse era o momento para fazer uma ofendeira ao Buda. Ele soltou seus cabelos e deitou-se no chão lamacento e disse: honrado pelo mundo, para minha felicidade e benefício eterno, por favor, não pise na lama, mas caminhe com seus discípulos por cima de minhas costas. Após se dirigir ao Buda com essas palavras, Sumedha fez um voto. Assim como o Buda de Pankara, eu também faço o voto de eliminar todos os meus obscurecimentos. Após alcançar a iluminação, irei salvar todos os seres do oceano da delusão. O Buda estava próximo à cabeça prostrada de Sumedha. Ele olhou para ele e, percebendo o voto na mente de Sumedha, disse: Sumedha, num futuro distante você irá, sem dúvida, se tornar o Buda Shakyamuni. De Pankara, louvou a aspiração de Sumedha e então partiu. Vamos lá. Item 2, tópico 2, né? O nascimento do Buda. Naquele momento em diante, Sumedha praticou gradualmente o caminho dos Budas e ele logo foi elevado à condição que conduz ao estado búdico. Ele renasceu no céu de Tushita e tornou-se um Bodhisattva. O Bodhisattva residia em uma terra com árvores açoka e flores de lótus, e mandarava desabrochando, onde papagaios, pavões e calavincas entoavam suas canções. Circundado por música oferecida por donzelas celestiais, ele subiu no trono do leão na grande sala do verdadeiro Dharma. Para o benefício de uma hoste de seres divinos, ele expôs o ensinamento. Certo dia, em uma reunião, a música dos seres divinos produziu naturalmente uma canção. Ó Ahart! Anos atrás,
sobre o Buda de Pankara, você alcançou a iluminação dos Budas. Você completou as práticas e está tomado pela sabedoria. Ó Ahart! Nos lugares onde as pessoas têm estado sedentas por água há um longo tempo, rapidamente desça ao mundo e dê-lhes água. Onde o fogo dos obscurecimentos queima furiosamente, emane uma nuvem de compaixão que faça com que a chuva do Dharma caia. Destrua os estratagemas dos demônios e seus ensinamentos falsos. Revele o caminho dos Bodhisattvas e salve as pessoas do mundo. O Bodhisattva ouviu essa canção e, percebendo que deveria realizar uma grande missão, fez o voto de descer ao mundo dos homens. A hoste de seres divinos elevou as suas vozes em regozijo e gritou: agora o Buda irá surgir no mundo dos humanos. O Bodhisattva analisou numerosos mundos humanos e, desejando nascer em um lar pertencente a um clã nobre, ele escolheu a família de Gotama, do clã Sakya. O rei do clã Sakya, o rei Suddhodana, realizava constantemente ações virtuosas e governava seu povo de forma magnânima. Sua consorte, a rei Maya, possuía uma bela aparência e seu coração era puro. Era hábil em diversas artes e possuía todos os méritos necessários para se tornar a mãe de um Buda. Então o Bodhisattva expôs os ensinamentos para benefícios da ordem de seres divinos. Todos vocês, primeiramente, fortaleçam sua fé. Venerem os ensinamentos, sustentem o Buda, o Dharma e a Sangha em suas mentes e sigam o caminho dos sábios. Sabendo que o mundo é impermanente e cheio de sofrimentos, repousem na mente livre de identidade. Com a mente pacífica, não gerem pensamentos de cobiça. Incessantemente, absortos em meditação, atinjam a sabedoria. Através dos meios hábeis, guiem aquelas pessoas que estão encobertas pela escuridão da ignorância. Até mesmo os maravilhosos ornamentos do mundo celestial caem nas terras do sofrimento, quando a boa fortuna que os produziu se exaure. Mesmo a cobiça é pateticamente volátil. Tudo é tão vazio quanto um sonho. A cobiça não será nunca saciada. É como estar morrendo de sede e então beber água salgada. Portanto, movendo-se com urgência, alcancem o êxtase do não criado. Se vocês atingirem a sabedoria transcendente, alcançarão a satisfação. Estudem os princípios das coisas. Não se apeguem às palavras. Ajam de acordo com suas palavras e falem de acordo com suas ações. Sempre estejam conscientes de suas próprias negatividades e não fiquem olhando para as falhas dos outros. Sem realizar suas próprias ações, vocês não receberão os frutos das ações realizadas pelos outros. Então o Bodhisattva instruiu a hoste de seres divinos com essas palavras. Quando ele estava pronto para descer do reino celestial, incontáveis seres divinos daquele mundo se reuniram no palácio do céu de Tushita e fizeram oferendas de música ao Bodhisattva. Naquele momento, do corpo do Bodhisattva irradiou uma luz que brilhou dos grandiosos 3.000 mundos e dissipou a escuridão. Os céus e a terra tremeram, e a luz do sol e a luz da lua perderam o seu poder. O povo foi preenchido por alegria, e se tornaram tão amorosos uns com os outros como se fossem pais e filhos. Então os seres celestiais cantaram. Por um tempo incomensurável, ele lacerou sua carne e pulverizou seus ossos. Como recompensa para sua prática completa, o Bodhisattva atinge um corpo que não pode ser movido. Recebendo o elmo da compaixão, ele dissipa o mal perpetrado pelas negatividades. Possuindo compaixão por todos os seres, o Bodhisattva agora se manifesta no mundo. Brilhando como uma luz de sabedoria, ele desperta todos aqueles que estão adormecidos. Como um grande rei dos grandiosos 1.000 mundos, ele surge no mundo como o sol. Nesse momento, o Bodhisattva assumiu a forma de um enorme elefante branco, com 6 presas, e desceu do céu de Tushita. Ele passou sobre o braço direito da rainha Maya e entrou em seu útero, enquanto ela dormia pacificamente. O palácio foi preenchido por alegria e paz. Nuvens auspiciosas moviam-se pelo céu e envolveram-se os telhados das imponentes torres. Certo dia, no último mês de sua gravidez, a rainha Maya decidiu passar um dia de primavera no jardim florido. Tendo recebido a permissão do rei e acompanhada por um séquito de damas de companhia, ela foi louvada até o bosque de Lumbini, ou Lumbini. As árvores estavam cobertas por belas flores que emanavam fragrâncias agradáveis. O gramado era verde e profundo, como uma das penas da cauda de um pavão, e dançava como fia e macia seda tocada pelo vento.
A rainha se pôs a passear prazerosamente. Ela se apoiou em um galho de uma árvore, açoca, ou açocá, não sei como é que se pronuncia, que se inclinava devido ao peso das árvores. Naquele instante, o Bodhisattva nasceu, repentinamente, porém tranquilamente. Imediatamente após o seu nascimento, ele deu 7 passos em cada uma das 4 direções e declarou: no céu acima e na terra abaixo, eu sou o mais honrado. Irei dissipar o sofrimento que envolve o mundo. Os seres divinos que residem no espaço louvaram as virtudes da mãe, a rainha Maya. O rei Naga fez chover água fria e morna para banhar o corpo do Bodhisattva. A grande terra tremeu e se agitou com alegria. Logo depois, a criança foi recebida pela rainha e tudo havia acontecido sem dificuldade. Ele foi chamado de Siddhartha, que significa aquele que alcança suas metas. 7 dias depois do seu nascimento, sua mãe, a rainha Maya, partiu desse mundo e renasceu no céu de Tavatissa. E sua irmã mais jovem, Mahaparjavati, assumiu o papel de uma amorosa madrasta para o príncipe Siddhartha. Naquela época, o sábio Asita, que vivia nas montanhas próximas à cidade de Kapilavatthu, estava alarmado com os sinais auspiciosos que acompanharam o nascimento do príncipe Siddhartha. Ele visitou o palácio real, levando contigo seu sobrinho, uma criança de nome chamada Narada. Asita embalou o príncipe com reverência e olhou por ele por um longo tempo. Mas logo, soluçando com lágrimas de tristeza, disse: ó rei, se essa criança permanecer em casa, ela irá se tornar um monarca universal e trará paz para os 4 mundos. Mas ele, sem dúvidas, deixará o lar em busca do caminho e se tornará um Buda. Eu sou um homem velho e não ouvirei os seus ensinamentos, desse Buda. Ao compreender isso, derramei essas lágrimas de pesar. O rei Suddhodana ouviu essas palavras e se regozijou, fazendo diferentes tipos de oferendas ao sábio e ao Narada. Desde 7 anos, o príncipe Siddhartha estudou idiomas, matemática, direito, astronomia, geografia, arco, flecha e outras coisas mais com diversos professores. A superioridade da sua inteligência e de sua força física assombrava repetidamente todos os seus professores. Certo ano, na primavera, em um festival de plantio, o rei Suddhodana estava dando uma festa para os oficiais e realizou o ritual do arado com uma pá de ouro. O príncipe acompanhou, deixando o castelo, e ele observava os agricultores aravam o campo. Ele observava enquanto os agricultores aravam o campo. Então ele viu um pássaro que mergulhava dos céus, para pegar uma minhoca que havia sido desenterrada, por acaso, pela ponta do arado. Seu coração compassivo condoeu-se com essa visão. Então o príncipe lamentou: que sofrimento! Que sofrimento! Os seres vivos devoram uns aos outros para sobreviverem. Tomado por essa tristeza, ele andou até a floresta no limite do campo. Sentado sob uma árvore jambu de espessa folhagem, ele mergulhou profundamente em seus pensamentos. Ninguém sabia onde o príncipe estava. O povo, preocupado, começou a procurá-lo. Quando depararam com ele, descobriu algo estranho. Apesar das árvores ao redor fazerem sombra, a árvore na qual o príncipe estava sentado não fazia sombra alguma. O rei Suddhodana olhou para a forma majestosa do príncipe, imerso em seus pensamentos, e mesmo o príncipe, sendo seu próprio filho, ele louvou e disse: ele é como a lua que brilha claramente no céu. Quando o príncipe tinha 19 anos, o rei construiu palácios para as 3 estações do verão e inverno e a estação chuvosa. Quando o príncipe tinha 19 anos, o rei construiu palácios para as 3 estações do verão, inverno e estação chuvosa, e decidiu que eles seriam as residências para o príncipe. As águas do lago tocavam as escadarias do palácio, e pequenas ondas se propagavam na superfície. A fragrância do puro lótus sempre esteve no ar. Naquele ano, o rei decidiu escolher uma princesa virtuosa e torná-la consorte do príncipe. Sua primeira escolha foi a primeira Yasodhara, a filha mais velha de Supaputa, rei dos Kolias, a família da rainha Maya. De acordo com os costumes daquele tempo, foi organizada uma festividade na qual o príncipe deveria, junto com os jovens príncipes de outros clãs, se engajar com a competição para a escolha do noivo. Naquele dia,
A princesa, vestida com beleza e acompanhada por seu pai, assumiu o trono que havia sido preparado para ela. Durante a competição, os outros príncipes, com os corações batendo fortemente, enfrentaram-no. Mas não havia ninguém que pudesse igualá-lo nas artes marciais, fosse na luta, no arco ou nas outras habilidades. Em meio às palavras de louvor que choveram sobre ele, o príncipe e a princesa noivaram. Assim, a futura rainha foi escolhida nesse local. Após o noivado, o príncipe e a princesa viveram no palácio por aproximadamente 10 tranquilos anos. Durante esse tempo, entretanto, o príncipe havia contemplado profundamente a natureza da vida, e agora estava próximo do momento de deixar o seu lar para buscar o caminho. Certo dia, ele ouviu os seguintes versos na música que estava sendo tocada no palácio. A música das belas donzelas desvia os homens para a luxúria, mas a força de um homem livre de máculas permitirá que ele ouça a música como sendo as palavras de Dharma. Ó Ahart, lembra-te daqueles dias passados quando observasses as massas de sofrimento, e ao fazer o voto de salvá-los, acumulasse virtudes para o benefício. Agora é o momento de deixar o lar. Com uma mente de grande compaixão, recebe aqueles aflitos pelos 3 venenos. De fato, nos 3 mundos as negatividades queimam como um fogo intenso. Os ignorantes estão inebriados pela juventude, mas logo serão destruídos pela velhice, pela doença e pela morte. O homem sábio, em tempos passados, encontrou o Buda e já se iluminou com o verdadeiro Dharma. O momento de derramar o doce néctar do Dharma é agora. O príncipe passava cada vez mais os seus dias em um estado contemplativo. E certo dia ele pensou, em última análise, viver como um ser humano nada mais é do que buscar coisa nenhuma. Há a busca positiva e a busca negativa. A busca negativa é seguir dessa forma, 2 pontos. Apesar de ser alguém que passa pelo nascimento e pelo envelhecimento, a pessoa procura por outros seres que também passam por nascimento e envelhecimento. Apesar de possuir um corpo que é presa fácil de doenças, que definha e que morre, que entra em depressão, que é maculado pelas negatividades, a pessoa procura por outras pessoas que também sofrem da mesma forma. Quais são algumas das coisas que se seguem ao nascimento? São coisas como esposa, filhos, servos, víveres, ouro e prata. Assim como a própria pessoa, essas coisas envelhecem, adoecem, caem em depressão e são maculadas pelas negatividades. As pessoas desse mundo, apesar de um dia definharem e morrerem, mesmo assim buscam por coisas que definham e morrem. Além do mais, elas se apegam a essas coisas e são desvirtuadas por elas. A busca positiva se dá da seguinte forma. Aquele que passar pelo nascimento observa a desgraça daqueles que também passaram pelo nascimento. Aquele que procura alcançar o nirvana da paz insuperável, que é o Dharma que não leva ao nascimento, ou aquele que envelhece, adoece, cai em depressão e é maculado pelas negatividades, observa a desgraça daqueles que sofrem o mesmo. E busca o nirvana da paz insuperável, que não envelhece, adoece, nem cai em depressão ou se torna maculado pelas negatividades. Quando reflito sobre mim mesmo, vejo que eu também sou um daqueles que buscam coisas sem sentido algum. Que tolice! De agora em diante, devo buscar as coisas que estão livres de depressão e de negatividade. Então, galera, é isso. A gente vai seguir de segunda a sexta, tá? A partir de hoje até o dia 10 de junho, entendendo um pouco mais sobre a vida e a história de Siddhartha Gautama, que futuramente veio a ser chamado de Buda Shakyamuni, tá? Então, se você gostou desse encontro, peço para que compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário abaixo e até o próximo encontro. Então, tchau, tchau, bom descanso para vocês e até breve. Fiquem bem. Valeu!